Olá, gente querida! Hoje é o dia 15 de novembro. No Brasil é feriado civil porque comemoramos a proclamação da República. E nós estamos juntos aqui, concluindo hoje o 18º Congresso Eucarístico Nacional aqui em Olinda e Recife. E de fato tem sido uma grande experiência da graça de Deus. Pessoas do Brasil inteiro aqui vieram, irmãos bispos, padres, diáconos, seminaristas, a vida consagrada masculina e feminina, leigos e leigas que pelo batismo vivenciam o sacerdócio comum de todos os fiéis. É uma alegria, então, contar com sua companhia aqui no nosso canal do YouTube, ou pela Rádio Maria, ou ainda por meio dos podcasts. O texto do Evangelho de hoje praticamente é o complemento do texto de ontem. Ontem, Jesus curou o cego à entrada da cidade de Jericó. Hoje, ele vai à casa de Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei a alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje narra outro episódio acontecido em Jericó, a cidade das palmeiras. Hoje temos o encontro de Jesus com Zaqueu. Jesus ontem curou um cego que estava excluído e marginalizado à beira do caminho. Agora, ele encontra alguém que é muito baixo, mas deseja ver Jesus. Zaqueu. O seu nome significa puro, inocente. Jesus está atravessando a cidade. Ele está marchando para Jerusalém. Chegará em Jerusalém em 19:27. O texto de hoje já é a primeira parte do capítulo 19. Pois Jesus está atravessando Jericó. É a graça de Deus que passa, que bate à nossa porta, que chega à vida de Zaqueu.
ele é chefe dos cobradores de impostos e ficou muito rico explorando os pobres. O Papa Francisco tem uma tirada muito interessante. Ele diz assim: como deve ser pobre alguém que só tem dinheiro? É impressionante. Como deve ser pobre alguém que só tem dinheiro e que põe o centro da sua vida somente no dinheiro? Não cultiva outros valores, não tem amigos, não valoriza a família, não valoriza as coisas pequenas da vida. Zaqueu é chefe de cobradores de impostos e ficou muito rico explorando os pobres. Não é simplesmente como Mateus, um cobrador de imposto. Ele é chefe dos cobradores de impostos. Ele tem acesso a muito dinheiro sujo, defraudou muita gente. Os romanos simplesmente leiloavam ou cediam a cobrança de impostos de uma cidade a alguém que pagasse uma determinada quantia. Eles só exigiam que esse fulano pagasse a quantia estipulada antecipadamente. Quanto o arrendatário daqueles impostos da tal cidade, quanto o arrendatário iria cobrar da população, isso não importa muito ao Império Romano. Sobre a baixa estatura de Zaqueu, os padres da igreja têm interpretações muito bonitas, sempre na linha moral e espiritual. Como disse, Zaqueu significa inocente. Pois bem, aquele que outrora era inocente tornou-se avarento, ladrão e desonesto. Mas percebe-se que no seu coração há uma sede de Deus, há um desejo de Deus, há um desejo de conversão, de mudança de vida. No desejo de ver Jesus, começa a sua conversão. Ele não consegue ver Jesus por causa da multidão. Só se consegue vê-lo verdadeiramente se nós sairmos da multidão, sairmos do anonimato, sairmos desta massa amorfa e construirmos um relacionamento personalizado com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Zaqueu, como é muito baixo, ele monta uma estratégia. Ele sobe numa árvore, numa figueira. Aquele que deseja ver, na verdade, ele é visto por primeiro. Jesus é que chega diante de Zaqueu e olha para o alto. É bonito, a cena é belíssima. Jesus parado diante da árvore, olhando para o alto, enquanto Zaqueu continua olhando para baixo. Zaqueu queria ver Jesus. Na verdade, Jesus é quem o vê. Aquele que queria ver torna-se visto por Jesus. E Jesus logo se convida. Ele quer entrar na vida de Zaqueu. Ele quer entrar na vida e na casa da família de Zaqueu. A reação de Zaqueu é de muita alegria. Há uma pressa em Zaqueu. É a pressa do reino. E muitos se escandalizam porque Jesus convive com pecadores públicos, come com eles, tem comunhão de vida, comunhão de mesa, comunhão de valores. Zaqueu se torna um modelo, se torna exemplo para qualquer rico que deseja alcançar a salvação. A conversão de fato se torna real quando se decide devolver o que roubou, ressarcir as pessoas que foram defraudadas, que foram prejudicadas.
No texto do Evangelho aparece uma característica muito própria de Lucas, o advérbio hoje. Não é simplesmente um tempo cronológico, podemos dizer, é o kairós de Deus, é o tempo da graça e da salvação, é o hoje do Natal, é o hoje do início do ministério público de Jesus em Nazaré, é o hoje das curas e prodígios, é o hoje da conversão de Zaqueu, é o hoje do malfeitor ao lado da cruz, que foi acolhido no paraíso por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o hoje da graça de Deus. Hoje, Zaqueu quer permanecer em nossa casa, em nossa vida. Zaqueu quer viver esse processo bonito de conversão para poder testemunhar aquilo que o amor de Deus fez em sua vida. Um abraço, fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã.